Olá! A relação da ética com a vivência e a prática religiosas nas tradições proféticas e místicas. É o que vamos conversar no Religare de hoje. Está conosco o coordenador do Departamento de Filosofia e Teologia da PUC Minas, doutor em Filosofia, professor Padre João Nogueira Pereira. Padre João Nogueira, seja muito bem-vindo aqui ao Religare. Você sabe que pode participar do programa escrevendo uma mensagem ou mandando uma pergunta ao nosso entrevistado. Você pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Professor João Nogueira, quando nós falamos dessa relação entre ética e prática religiosa, nós precisamos saber do que nós estamos falando, não? Então, como é que nós podemos conceituar ética? Quando nós falamos ética, do que nós estamos tratando? Primeiramente, dizer que é um prazer estar no seu programa, uma satisfação imensa para mim participar com temas assim tão importantes, inclusive com esse de hoje. Realmente, professor Flávio, é preciso localizar bem o que significa ética. E ética, na maioria dos livros que nós consultamos do dia a dia, é sobretudo definida, conceituada como ciência do ethos. E quando falamos ética, ciência do ethos, pode surgir uma segunda pergunta. Mas o que é então esse ethos? O que é essa ciência do ethos? É ciência do quê, né? Exatamente, ciência do quê? Então, tem uma maneira, acho que mais simples de responder. É a ciência do agir humano, né? O ethos, essa palavra grega, está relacionada com ação. E é por isso que ética é uma disciplina, uma ciência sempre dinâmica e muito ampla, universal, filosófica, universal, porque ela trata da ação do homem. E o homem, como ser humano, ele está sempre agindo. Não é? Um homem morto, um cadáver, não é ser humano, é um cadáver. Então, o homem, como criança, como jovem, como adulto, ele está sempre agindo. E a ética é exatamente isso. É uma reflexão, não é, sobre as ações humanas. Daí a sua abrangência é a maior possível. Sim, então, quando nós falamos também de ética, uma outra questão que vem é a relação com a moral. Sim. Né? Entre ética e moral, quando falamos, né, dessas duas realidades, estamos falando da mesma coisa? Parece que não, se ética é reflexão em parte da moral. Sim, em parte não. Aí eu gostaria de expor um pouquinho, porque a questão terminológica ela é muito importante, não é? Sobretudo aqui na introdução da nossa conversa, deixar bem claro quando eu falo ética, a que eu me refiro, e quando eu falo moral também, a que eu me refiro. Existe hoje, sobretudo para dos nossos alunos, quando a gente começa uma discussão a falar de ética, uma dúvida e até mesmo, eu diria, uma confusão. Ética e moral, para muita gente é a mesma coisa, para outros nós são coisas opostas, diferentes. E eu diria que, de um lado, são a mesma coisa, de outro não. Em que sentido? Sim. A explicação, eu acho que ela é bem simples, ela se encontra na origem da palavra ética no grego. A sabedoria grega sabia muito bem expressar, não é, duas fontes de conhecimento, ou duas dimensões da vida humana, com duas palavras, que na tradução nossa, ambas se traduzem por ética. Uma diferença pequena para nós, não é? Uma ética escrita com epsilon, não é? Que seria hoje a nossa ética, e uma ética escrita com eta, que seria a moral. Só que para nós em português, nós tomamos uma outra palavra que vem do latim, mos mores, que é moral. E moral, a gente sabe que mos em latim quer dizer costume. Então poderia perguntar, mas e aí, o grego não tratava de costume, tratava assim. Exatamente a ética com eta, quer dizer morada do homem, a casa do homem. E aí está intimamente relacionado com costumes. E a outra ética, que em português é a mesma coisa, se refere exatamente à questão do caráter, a índole natural. E aí é que vem a questão da reflexão. Quer dizer, nós não podemos falar de ética sem falar de costumes, de tradições, de normas, de códigos, não é? Que nós estamos aí habituados e uma sociedade não vive, não sobrevive sem certas normas, sem certos costumes. Então a palavra ética, resumindo agora, tentando precisar a resposta. A palavra ética, na sua raiz, ela tem duas dimensões. Uma que é igualzinha a moral, quer dizer, costumes, quer dizer, se relaciona com os costumes do ser humano, de um povo, de uma sociedade.
E ética quer dizer, sobretudo, reflexão, né? Uma crítica, no sentido etimológico da palavra, não é? De questionamento da ação humana no tempo, na história. Então, a palavra ética é muito mais rica do que a palavra moral. Sim. Não é? Então, agora que nós já sabemos do que estamos tratando, não é, o seu artigo aqui da última revista Horizonte, né, do último número 6, você trabalhava, no primeiro momento você trabalha sobre essa questão etimológica e desenvolve todo o artigo sobre qual é o papel da prática religiosa, ou das práticas religiosas, né, você trabalha várias, nós vamos ter ocasião de discutir isso aqui hoje, na formação desse ethos. Como é que você relaciona, então, para começar a tratar essa relação ética e prática religiosa? Qual a relação entre essas duas esferas? Existe uma relação muito íntima, muito forte e inseparável. Porque, normalmente, a religião, ela tem a sua moral. Tem a moral judaica. A moral, se fala muito da moral cristã, não é? Da moral das religiões orientais, né, sapienciais. Então, a religião tem a sua moral exatamente porque a religião ela está vinculada aos costumes do povo, não é? Aquelas práticas, não só os ritos, mas também aquilo que pode fazer ou não se pode fazer numa religião está ligada a toda uma tradição. Isso é moral, os costumes, não é? Dentro das religiões, não só os filósofos, mas qualquer ser humano dentro das religiões, que não queira simplesmente aceitar aquilo que é passado porque vem da família, vem da tradição, ele toma uma atitude, a pessoa toma uma atitude de crítica, no bom sentido da palavra, não é? De analisar, de adaptar, não é? A própria moral de qualquer religião, ela tem um desenvolvimento, ela vai crescendo, ela vai... tem leis que valiam num tempo, a gente poderia depois para frente, quem sabe, dar exemplos na moral cristã, não é? E outras também, sim, de leis que vão se modificando. Quer dizer, o que provoca, o que permite essa modificação sem destruir a moral? Exatamente a ética, não é? Que é a ciência que vai refletir sobre esses costumes para ver se hoje, não é, com a sociedade de hoje, com a tecnologia, com a ciência, não é, com tudo aquilo que a sociedade vai ganhando, se aquela norma ela é a melhor, sim, ou se ela deve ser substituída por uma outra. Então, a moral religiosa, ela é inseparável da religião, né, porque a prática, a religião, ela tem o seu aspecto principal, que é justamente a ligação com o superior, daí o tema do seu programa, religar, não é? A religião é sempre isso, essa religação constante com o superior, o absoluto. Religião é isso, mas o homem vive a religião no seu dia a dia. E esses costumes, eles podem ser mudados. Sim. E quem vai fazer isso é o homem com a sua razão, refletindo, portanto, a ética. Então, de um lado, a religião pode, as religiões e as práticas religiosas, com a distinção que você acabou de fazer, elas podem oferecer elementos para a constituição da moral, mas também podem ser um elemento de crítica da moral vigente. Sim, exatamente. Pode oferecer elementos porque a religião, ela tem também os seus livros sagrados, não é? Tem também os seus ensinamentos e aquilo, a formação religiosa, ela vai criando costumes na sociedade, vai criando, sim, costumes. E esses costumes podem ser, inclusive, superados depois, conclui-se, não, essa maneira de agir não é a melhor, podemos modificar. O cenário contemporâneo aponta para uma crise de valores, né? Os costumes estão aí em sendo questionados constantemente. Como é que as religiões vão dar conta desse cenário tão chamado por alguns de relativista? Exatamente. O Papa João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, uma das últimas encíclicas do Papa João Paulo II, ele coloca isso como um dos maiores problemas de hoje para a sociedade, né? O relativismo. Porque o relativismo é exatamente a negação de valores absolutos, valores que valham para todos. Então, o relativismo, ele é uma negação da ética. Não existe, na minha concepção, a ética relativista. Quer dizer, a concepção relativista é a negação da ética. Porque a ética, ela é por essência universal. E a religião,
ela está voltada para uma cultura, para um povo, para uma época. E aí a gente poderia, para compreender melhor essa questão do risco que é o relativismo, que na minha concepção não existe uma ética relativista, o relativismo é a negação da própria ética. A gente pode voltar com um exemplo muito simples, que eu gosto, de Aristóteles, na Ética Nicômaco, quando ele coloca a questão do limite, que não existe um limite para a ética. A ética é sempre voltada para a circunstância. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que vem na cabeça sinceramente aqui agora. Vamos supor que nós estamos aqui conversando, às 10 horas de hoje, nós estivéssemos num bar tomando ali uma cerveja. Vamos supor, não é? Uma cerveja. Eu consideraria essa atitude, se tivesse acontecido, antiética. Por quê? A cerveja, por menor que fosse a quantidade, ela modificaria, não é, o nosso metabolismo e o nosso raciocínio. Talvez nós não estaríamos conversando aqui com plena consciência por causa de uma cerveja. Se nós, no final do dia, né, tomássemos a mesma cerveja, depois de um dia de trabalho, a mesma cerveja, na minha concepção não seria antiético, porque ela vai relaxar um pouquinho, nós já trabalhamos e o efeito não vai prejudicar o nosso dia de amanhã. Por que esse exemplo? Para mostrar que a ética não é ligada a um código, a uma norma precisa, pode, não pode. A ética é sempre uma reflexão, ela está de acordo com a circunstância. O mesmo ato, às vezes, não é no momento, para uma pessoa é ético, para o outro é antiético. Então, é preciso saber avaliar. E no caso do seu exemplo, lembrar que é preciso beber com moderação. Exatamente. Essa questão é ética, beber com moderação. Sim. Um pode beber um copo, o outro 2 é a moderação, depende da pessoa. Nós vamos chamar um intervalo para continuar a nossa conversa. Continue conosco, voltaremos em instantes com Religare, Conhecimento e Religião, hoje conversando sobre ética e práticas religiosas. Bom, voltamos com o Religare. Hoje nós conversamos com o professor João Nogueira Pereira, que é coordenador do Departamento de Filosofia e Teologia na PUC. O tema da nossa entrevista de hoje, ética e práticas religiosas. O professor João publicou um artigo sobre esse tema na revista Horizonte, que é a revista de estudos de teologia e ciências da religião da PUC Minas. Se você quiser mais detalhes e conhecer o artigo do professor João Nogueira, entre outros artigos, você pode procurar pela editora PUC Minas, pelo telefone 31, código de Belo Horizonte, 3375-8189. Professor João Nogueira, então ainda sobre essa temática, você no final do primeiro bloco fazia a crítica do relativismo. O teólogo Hans King recentemente se encontrou com um antigo companheiro seu de academia, o hoje Papa Bento XVI, tem um projeto de ética mundial. Uhum. Nessa perspectiva, vamos chamar universalista. Exato. Bem, como é que você vê esse projeto de uma ética mundial com a participação das várias denominações religiosas? Eu vejo como uma possibilidade e como uma necessidade. Sobretudo o livro do Hans King é Projeto de uma Ética Mundial. E é interessante a gente observar o subtítulo deste livro dele, que para mim diz ainda mais do que o próprio título. Ele coloca o projeto de uma ética mundial e o subtítulo é Uma moral ecumênica em vista de uma sobrevivência humana. Então ele coloca a ética global, mundial, e uma moral ecumênica, porque realmente, eu concordo plenamente com o autor nesse ponto, não é possível se pensar numa ética mundial, global, sem a questão religiosa. Não é? Claro que nem todas as pessoas têm religião. Sabemos, né, pelas estatísticas, que tem pessoas que não professam religião, mas eu me refiro aqui não à religião como instituição, mas à prática religiosa. Todas as pessoas têm o seu bom senso, não é? A sua vontade de agir de acordo com a honestidade, com a sinceridade. Não é? Então, esse ponto que o Hans King está colocando, esse projeto de uma ética mundial, no sentido de que deve-se aproveitar todos aqueles valores que a sociedade tem. Tem até um outro livro dele, eu acho que completaria um pouco esse tema,
quando ele fala sobre as religiões do mundo, ele coloca também, eu cito isso também, esse livro dele, ele coloca também um subtítulo, não é? Em busca de pontos comuns. Então vamos falar sobre esses pontos comuns, pontos convergentes entre as tradições religiosas, já que nós falamos de ética e práticas religiosas. Uma tradição cristã, indiscutivelmente, contribuiu para a formação do que nós somos hoje no Ocidente. Exato. Não é? Como é que qual é a contribuição específica do cristianismo nesse debate entre ética e religião? Nossa, uma pergunta essa muito boa da gente responder, e poderia falar muito sobre isso, porque quando eu vejo, por exemplo, o Evangelho, sobretudo ali a fonte, a raiz, não é? É a ação de Jesus, justamente ética, ação, o agir humano. Então a gente percebe, pelo menos eu com os olhos cristãos, eu percebo que ali tem uma ética belíssima. E poderia citar vários pontos do Evangelho, se o tempo permitir, vou citar uns 3 aqui que eu acho fundamentais e que são pontos comuns. Por exemplo, quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, aquele fato ali que nós conhecemos, não é? Queriam atirar a pedra na mulher, porque era a lei, etc. E Jesus simplesmente diz, resumindo, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Quer dizer, ó que lição belíssima ali que vale para todos os tempos, em todos os lugares. Independente da confissão religiosa. Independente da confissão religiosa. Um outro também capítulo de São Marcos, capítulo 7 de São Marcos, não é? Onde aquela discussão dos alimentos, não é? A gente precisaria um pouco de tempo para falar sobre isso, que toda a Bíblia está voltada a não comer carne de porco, um animal impuro, né, das religiões proféticas, essa que tem a Bíblia. E Jesus, ele tem uma passagem, um versículo que para mim é maravilhoso, não é? Quando Jesus diz o seguinte, São Marcos, capítulo 7, ele vai dizer que nada que vem de fora torna o homem impuro. O que torna o homem impuro é aquilo que vem de dentro. Então, com isso, Jesus estava dizendo que nenhum alimento é impuro. Então, isso pode ser aplicado, por exemplo, na China. Eles comem certas coisas que causa repugnação, não é? No nosso paladar. A gente pode ir ao Evangelho e pensar, não, temos que respeitar. É um costume deles, é da moral deles. Eu, como ético, baseado no Evangelho, quer dizer, você me perguntou sobre a fundamentação da ética cristã. Então, quando Jesus coloca isso, ele está dizendo que não existe alimento impuro. O que torna impuro são os pensamentos, os maus desejos, não é? Aquilo que vem do nosso coração. E poderia dar muitos outros, o filho pródigo, não é? O pai misericordioso. São lições do Evangelho que, para mim, não resta dúvida, são éticas. Não é? É a moral cristã, mas que são princípios universais. E válidos para as questões dos dias atuais. Exatamente, não perde a sua validade. Sim. São questões atualíssimas, não é? Não vão dizer todo o Evangelho. Por que eu diria isso? Não é? Porque a gente sabe que o Evangelho, ele é uma expressão, uma linguagem humana. E é impossível uma linguagem humana, uma escrita humana, transmitir a plenitude do pensamento de Deus. Não é claro que no Evangelho tem coisas também que estão vinculadas ali à cultura da época. Passagens do Novo Testamento que estão... São Paulo, por exemplo, quando ele fala do escravo onésimo, a questão da vestimenta da mulher, tem coisas que estão ligadas à cultura. Mas o Evangelho, na sua essência, ele é a verdadeira fundamentação. E depois poderemos também buscar fundamentação no Decálogo, os 10 mandamentos. Eu ia lhe perguntar sobre essa questão, porque falando da experiência cristã, mas ela está em diálogo com a cultura judaica, né? Jesus era um judeu. E a própria Bíblia cristã ela é formada na sua primeira parte por livros também comuns à tradição judaica. Sim. Como que você vê, então, você já abriu então Exato. o debate sobre o Decálogo, como que o Decálogo pode ser uma referência para o debate ética e religião? Tem um pensador alemão, Thomas Mann, que diz o seguinte, que o Decálogo é o ABC da humanidade. Quer dizer, ele serve é ponto de apoio para a ética judaica, para a ética cristã. Nós aprendemos na catequese, né, os 10 mandamentos, e também o islamismo tem aquilo ali também como um valor. Não é? Então, o Decálogo, nós observamos ali
aquela divisão que normalmente se faz, né? Os 3 primeiros mandamentos, eles se voltam para Deus, né? O respeito ao nome, o dia santificado, né? E o amor a Deus. Os 7 últimos mandamentos, todos eles se referem a quê? A nação humana, a vida humana, o não matar, né? Não matar, não furtar. E tem uma coisa curiosa aí, porque esse decálogo ele é fundamental para o judaísmo. É fundamental para nós, né, os cristãos. Se nós formos ali, não sei se vai dar tempo de falar também um pouco sobre o budismo, uma religião sapiencial, não é profética, uma religião oriental, quais são as 4 normas, diria, do budismo, não é? Antecipando talvez um pouco, não matar, não é? Coincide com o decálogo, não furtar, também coincide, não mentir, não é? Levantar falso testemunho e abster-se da devassidão sexual. Então, toda essa polêmica hoje aí, não é um tema que vamos tratar aqui também, de que camisinha pode, não pode, a Igreja Católica proíbe. O budismo tem uma norma interessante, não é? Abster-se da devassidão sexual. Então, a gente vê que esse decálogo, ele está relacionado com a moral de várias religiões. E para o judaísmo, parece que é o ponto da sua pergunta, não é só o decálogo, a própria Torá, não é? Que é o nosso Pentateuco. Tudo o Deuteronômio, está dentro do Pentateuco, né? Deuteronômio quer dizer a lei antiga, nomos, Deuteronômio, lei antiga. Aquilo ali é uma fundamentação, não é? De uma convivência humana, independente da religião. Não é? Aquilo ali serve, pode ser adaptado, o não matar, o não furtar, o não mentir, etc. Não é? Isso não fica velho, não é? Isso está aí. Você citou já as religiões sapienciais, mas eu gostaria de deixar também uma questão sobre aquela religião revelada ao profeta Muhammad, que também tem como patriarca Abraão, dentro das 3 religiões monoteístas. Como que você vê esse diálogo entre ética e religião no islamismo? O islamismo é uma religião bem particular, ela está dentro, não é, dessa tríade que você muito bem coloca, a religião monoteísta, não é? Tem todo o Antigo Testamento que eles respeitam, o próprio Jesus é um profeta. Um profeta, sim. Maria é a mãe do profeta Jesus, não mãe do profeta, que o profeta para eles é Maomé, não é? Mas é mãe do profeta Jesus. Então, eles têm também essa fundamentação. Só que no islamismo, tem algumas particularidades que, se possível, eu gostaria de colocar. Talvez uma, porque nosso tempo está acabando. Sim, então pelo menos uma. Teria umas 3 aqui na minha cabeça. A questão de cobrir a cabeça com a mulher, cobrir a cabeça com o véu. É uma questão ali moral. Existem mulheres, né, islâmicas, muçulmanas, que têm uma atitude crítica quanto a isso, desde quando esse cobrir expressa inferioridade. Então elas não aceitam quando esse cobrir a cabeça, conforme a religião, expressa inferioridade quanto aos homens. E existem mulheres muçulmanas que conscientemente usam porque querem usar. Então, é todo um direito, não tem nada de antiético naquilo ali. Agora, se o cobrir a cabeça é uma ordem, porque expressa, que quer dizer que a mulher é inferior ao homem, então aí, nós de fora não podemos entrar na religião, mas nós temos que salvaguardar a igualdade do ser humano, homem e a mulher como seres humanos. Quem poderia dar outros exemplos aí, tentado suicida, a divisão de herança. Bem, nós temos realmente muitos temas, inclusive temas, são questões muito específicas, né, nas várias tradições que conversar. Mas foi bastante rica a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Religare, claro, muito. E agradecer também a você que prestigia o nosso programa. Acompanhe aqui na TV Horizonte, quarta-feira às 22h30, quinta-feira às 14 horas e sábado às 13h30 o programa Religare. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.